Aleluia. Amém? A gente está falando de usando as chaves do reino. Hoje nós chegamos. Vale a pena você dar uma olhada nessa série de mensagens aí. Depois eu vou perguntar ao Ian como é que faz. O Ian estava falando comigo que criou-se agora algo no YouTube. Quando você clica lá na mensagem, já aparece lá no YouTube um espaço para você perguntando para você se você quer ir para a série. Aí tu clica lá, vai aparecer a série todinha das mensagens no YouTube. Você dá uma acompanhada nessa série de mensagens usando as chaves do reino. Que nós falamos aí de 7 chaves que a igreja tem, que pode usar, que Jesus deixou uma declaração bem firme em Mateus capítulo 16, que disse: vos darei a chave do reino dos céus. Então, fala assim comigo: eu tenho as chaves do reino dos céus. Está contigo, querido. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão, porque as chaves estão contigo. Então não haverá porta trancada e porta aberta que você não queira. A porta trancada você abrirá, e a porta aberta que você não queira você fechará com atitude de fé. Amém? Hoje a 7ª chave é mente renovada. Qual é a chave? Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 12. É um texto bem conhecido. Verso 1 e 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Você está me ouvindo ou não? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para experimentar eu tenho que renovar a minha mente. Eu trazer uma nova mentalidade, que na verdade é a mentalidade bíblica. Porque o papel da igreja, quando a gente vem para uma reunião dessa, é renovar a tua mente, é trazer uma nova mentalidade. Só que Jesus, ele disse assim: não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe vinho novo em odre velho. Então, para que o vinho novo venha, tem que ter novos odres também. Porque senão, não vai colocar, não adianta. O mundo espiritual, o céu respeita isso. Então, enquanto você for a mesma pessoa que você era, com o padrão, acompanhando o padrão desse mundo, a novidade de Deus não virá para você. Fala, misericórdia. Por isso que Paulo falou: pelas misericórdias de Deus, ofereça um culto racional. Porque a gente olha assim, às vezes, vê as pessoas no começo, até ela sendo transformada. Ela agora parece que é crente. Eu não posso só parecer que sou crente. Você está me ouvindo ou não? Eu não posso só ter uma Bíblia, eu não posso só ter uma igreja, ter um pastor, ter uma congregação, ter um discurso, paz do Senhor, irmão, aleluia. Porque tem gente que tu olha assim, meu irmão, isso é lobo em pele de ovelha, é uma capa. Que aí tem até uma música que as crianças cantam: mamãe, vamos morar aqui na igreja. Tá falando aí, descendo o pau em uma galera aí, a música. Porque as pessoas, elas têm um padrão, elas seguem muitas vezes o padrão do mundo. E a Bíblia diz que certa vez Jesus estava assim olhando o pessoal orando, aí estava lá um sacerdote: Senhor, abençoa a minha vida, que eu não sou igual aquele outro irmão ali, ó, pecador. Aí Jesus já olhou para ele e olhou para o outro. Aí o outro: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um cara que comete um monte de erro, Senhor, mas não queria fazer isso, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí Jesus, que Deus não gosta de religioso. Posso ouvir um amém de alguém? Deus gosta de discípulo, seguidores,
que apesar daquilo que passam, daquilo que são, continuam amando a Jesus. Amém ou não amém? Esse aí, porque é esse que o Pai procura, querido. Porque esses não serão transformados. Porque as pessoas, elas continuam no erro, porque não refletem. E Davi, ele dá sempre uma lição muito forte para a gente. Um texto que eu gosto muito é 2 Reis, capítulo 6, 1 Samuel 6, que Davi pegou a arca e foi levar, só que ele pegou de qualquer maneira, porque ele foi a seguir um padrão mundano, porque os filisteus tinham pegado a arca e ficou 20 anos a arca fora de Jerusalém, e ninguém se importou com a arca, e a arca era símbolo da presença de Jesus, e aquilo ali se perdeu, querido, tanto que Davi, que era o rei de Israel, não sabia nem como carregar a arca, e ele foi lá, porque os filisteus botaram a arca num cavalo de boi, porque a grande verdade é que a igreja, às vezes, ela quer facilitar a caminhada. Fala para o teu irmão assim, tem coisas que não adianta tentar facilitar, meu irmão. Tem que passar do jeito que Deus deixou. Você está me ouvindo ou não? Ninguém fala um amém nessa hora. Pastor, eu não quero isso, mas essa é a verdade. Você está me ouvindo ou não? O texto diz que Davi viu os filisteus. Por isso que o texto diz aqui, para você não imitar padrão mundano. Os filisteus, eles pegaram a arca lá dos filhos de Eli, e ela ficou lá. Só que a arca não servia para eles, que eles botavam na casa de Dagom, Dagom aparecia de joelho. Ele botava na casa de Baal, Baal aparecia com a cabeça cortada. Aí eles falaram, vamos tirar essa arca daqui. E fora um monte de furúnculo que apareceu neles, fizeram. E eles pegaram uma oferta de ouro e colocaram do lado da arca, eles não quiseram nem botar a arca no ombro, para não ter essa responsabilidade. Porque Deus não vai cobrar a presença de quem não entende sobre a presença. E eles pegaram a arca e colocaram num carro de boi. E o carro de boi foi levar a arca lá para Israel. E eles receberam a arca no carro de boi. E levaram a arca e botaram lá, numa cidade lá que eu esqueci o nome. E lá, os sacerdotes, o que eles fizeram? Eles estavam tão desacostumados com a presença de Deus que abriram a arca. 70 foi fulminado. Aí, deixa isso quietinho aí. Aí ficou quietinho lá. Aí lá vai Davi, coitado, na maior boa intenção. Fala assim, com Deus. Fala comigo, com Deus não é boa intenção, é princípios. Deus quer que eu e você respeitemos princípios. E Davi pegou a arca e botou num carro de boi e vinha dançando, todo alegre. Todo Israel dançando. Daqui a pouco, ó, o fogo queimou um lá. Porque a arca ia cair, o boi tropeçou, a arca ia cair. O pobre do rapaz, botou a mão na arca para segurar a arca e não podia botar a mão, foi fulminado. Aí Davi, querido, que é o que eu quero falar contigo, ele falou, por que aconteceu isso? Aí ele reuniu os sacerdotes, falou, vai lá no livro da lei e vê lá como é que tem que carregar a arca. Aí ele descobriu que quem tinha que carregar a arca eram os sacerdotes, os levitas, e ele tinha que oferecer sacrifícios. E ele dava 22 passos e oferecia um sacrifício. Ele dava 7 passos, um sacrifício. 22 quilômetros dando sacrifício. 7 passos, um sacrifício. Sabe por quê? Porque ele ficou 22 quilômetros respeitando os princípios de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, pela misericórdia, renova a tua mente, para que você possa experimentar. Porque uma das coisas que o diabo mais quer, querido, é que pessoas fiquem dentro da igreja e não desfrute nada do relacionamento com Deus. E eu e você fomos chamados para desfrutar desse relacionamento, amém ou amém? Falei, eu fui chamado para desfrutar do relacionamento com Deus. Eu fui chamado, querido. Cristo Jesus fez uma chamada para desfrutar do relacionamento. Mas eu não posso desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus se eu não valorizo intimidade. Porque aquilo que me afasta da presença de Deus tem que me fazer refletir.
Porque eu não posso mais viver a vida que eu quero. Eu tenho que viver a vida que Deus tem para mim. Porque andar com Deus é sacrificial. Porque vai ter coisa que tu quer fazer, mas não pode. Para poder andar com Deus. Pastor, mas se eu quiser fazer? Pode, você faz. Só não vai poder andar com Deus fazendo o que você quer. Desculpa falar isso para você. Agora, se eu quero andar com Deus, se eu quero cada dia mais intimidade com Deus, eu tenho cada dia obedecer mais. Porque antes do milagre vem a obediência. Antes do milagre vem a obediência. Então ele fala lá, para receber a boa, perfeita vontade de Deus, a obediência. Renova a tua mente. Renovar a mente é renovar a maneira de pensar. É renovar a maneira de pensar. É renovar a maneira de... Eu não posso ter 300 anos na igreja, eu continuo pensando com a mesma pessoa. Porque o padrão desse mundo não é estabelecido pelo reino, querido. Desculpa falar isso para você. A igreja deveria entender isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que mais a igreja tenta fazer é se parecer com o mundo. O papel da igreja, dos membros da igreja, é se parecer com Cristo. É se parecer com quem? E não com o mundo. Porque o modelo da igreja é Cristo. Qual é o modelo da igreja? Cristo. Que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Membros individualmente desse corpo. Nós somos membros individuais desse corpo. Cada um de nós. Então nós não temos que parecer com o mundo. Nós temos que parecer com a igreja. Nós temos que parecer com Cristo. Porque o Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Porque a igreja não vive só de promessa. A igreja vive de posicionamento. Ah, pastor, estou esperando uma promessa aí. Tá, mas qual é teu posicionamento? A Bíblia fala em Josué capítulo 14, de um cara chamado Caleb, que ele ficou 45 anos esperando uma promessa, posicionado. Aí eu tenho uma promessa, mas fora da posição, você não tem promessa nenhuma, querido. Nem eu, nem você. Porque no livro de Lucas, capítulo 17, verso de número 9 ou 8, está escrito: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Porque o posicionamento que eu tenho que ter é de que Cristo está voltando para me socorrer, para me levar, querido. Eu tenho que viver a minha vida a cada dia como se Cristo fosse voltar ontem. Que esse é o posicionamento. E eu não farei isso com a mentalidade desse mundo. Porque tem muita gente que está na igreja, mas a mentalidade dele não é de Cristo. Porque está escrito lá, o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Esse é o papel da igreja. Ter a mente de Cristo. Porque, querido, se você é uma pessoa que você fala para tudo, ainda mais quando você ouve uma palavra, isso não é bem assim, alguma coisa está errada. Porque eu não estou amadurecendo com aquilo que é a verdade de Deus. Porque não adianta Deus me pedir eu não fazer. Porque mente renovada é caráter daqueles que caminham firmes e estão sempre aproveitando a oportunidade para o crescimento. Mente renovada é para aqueles que caminham. Tem gente que está na igreja há quase 1000 anos e ainda está com a mesma mentalidade de quando estava no mundo, querido. A respeito de batismo, a respeito de dízimo, a respeito de oferta, a respeito de congregação, a respeito de reino de Deus, a respeito de salvação. O apóstolo Paulo falou, se necessário for, obrigado, nós tocaremos novamente nesse assunto. Porque ele falou, eles já deveriam ser mestre, mas ainda há quem os ensine. Já deveria ser mestre. Já está na igreja, mas até hoje não tem uma mentalidade formada a respeito do reino de Deus. Sabe por quê? Porque a verdade está batendo na pedra, querido. É aquela terra, aquele coração que eu falei domingo aqui. Aquele coração que a palavra recebe Deus, mas o coração duro não permite a ação de Deus por completo.
E o diabo usa isso. O diabo usa o que está em você para te prejudicar. Sabia disso? Porque o teu posicionamento mostra no teu dia a dia que você não confia em Deus tanto assim. Anota aí, confiar em Deus não são só palavras, são também ações. Porque confiança requer um posicionamento. Então o inimigo prova para você, no seu dia a dia, que tu não confia tanto assim em Deus não, querido. Só confia em Deus quando precisa. Não para se posicionar. Porque você não consegue vencer tuas vontades. Está sempre se entregando a elas. Só que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a minha. Eu me entrego à vontade de Deus. Mas não faço isso sem uma mente renovada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então agradar a Deus deve ser o nosso alvo. Agradar a Deus deve ser o nosso alvo. Então, se agradar a Deus deve ser o nosso alvo, encher o nosso coração de fé deve ser a proposta principal da nossa vida. Porque senão não vou agradar a Deus. Andar pela fé. Eu vivo pela fé. Eu acordo pela fé. Porque isso tem que ser o nosso alvo. Agradar a Deus. Então, sem fé não se agrada a Deus. Se eu acordo algum dia sem fé e confiança, eu não estou agradando a Deus. Você está me ouvindo aqui ou não? E o único que gosta disso é o teu inimigo. Porque não tem como agradar a Deus vivendo como vivia, ou vivendo como todo mundo. Não tem como agradar a Deus vivendo da maneira que vivia, ou vivendo como todo mundo. Posso te fazer uma pergunta aqui? Posso ou não? Não responde não, só pensa. Vamos ver aquelas balãozinhos em cima da cabeça de cada um assim. Você mudou mesmo? Qual área da tua vida ainda precisa de mudança? Fala, Espírito Santo, fala. Ah, escutei um fala Deus aí, ó. Pede o Espírito Santo, querido, para te ajudar. Pergunta para ele, Senhor, qual área que eu não mudei ainda? Porque não é acusação do diabo, não. É consolação do Espírito de Deus. Para você não ficar fora da proposta que Deus tem para você, que é boa, perfeita e agradável. Deus não quer você de fora. Então não tem como agradar a Deus pela fé, porque fé é certeza. Fé é? Pela fé, se eu vivo como eu vivia. E eu vivia uma vida que não agradava a Deus. Porque não era pela fé. O padrão de vida que eu tinha não era pela fé. Então não agradava a Deus. Porque o padrão de vida que eu tinha, que era desse mundo, estava me levando para a condenação eterna do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que também isso aí é só pela fé para acreditar. Porque quem não tem fé não acredita nisso. Porque eu vou te falar, se você não acredita nisso, é porque você não tem uma fé verdadeira ainda. Porque a crença, ela não nos faz melhor, mas ela tem que nos fazer diferente. No Noves Fora, no ciclo de amizade, 5 pessoas do teu ciclo de amizade, você é diferente dessas pessoas? É distinto? Ou você continua, Noves Fora, a mesma pessoa? É igual? Olha, talvez até pior. Porque a Bíblia diz que vem 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Porque nós que temos que fazer essa avaliação. Porque o relacionamento com Deus não é de julgamento, é de amor. E Deus ministra amor no meu coração e no teu. Só que essa troca de mentalidade para a mentalidade de Deus, eu que tenho que fazer. Porque não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Que Ele me constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Saber que Ele morreu por nós. Ele sem pecado nenhum para levar os nossos pecados. Para que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós. Oh, meu Deus.
Então, renovação de mente tem a ver com se entregar a Deus por completo, sem reservas. Tem que se entregar a Deus por completo. Na versão da Bíblia Transformadora, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O que a Bíblia diz, irmãos? Oi, os jovens aqui. Os jovens, o que a Bíblia diz? Não? Cara, desculpa, mas eu vou falar. Tem hora que tu olha e tu não sabe se é a igreja ou se é o mundo. Porque a gente, o padrão é o mesmo. E a Bíblia aqui, ó, na versão da Bíblia, não imitem. Eu não tenho que ter inveja do mundo não, querido. Porque Asaf, no Salmo 73, ele diz: quanto a mim, quase que meus pés se desviaram. Quase. Mas por quê? Porque eu olhei e vi a prosperidade do ímpio. Tem gente que faz comparação da vida que ele tem com as pessoas que não têm em Deus. Tu sabe às vezes de onde as pessoas estão tirando o que elas têm? Esse quanto jornal aparece aí, ó, um com a patinha para trás. Gosta de coisa fácil demais? Deus pegou o homem do pó da terra. Pegou o homem, fez o homem, tal, de um material que... E deu o jardim todinho para o homem. Foi ou não foi? O homem fez alguma coisa, irmão? Ele só aproveitou. Se ele estava só aproveitando, não era, João? Não estava só aproveitando? O homem estava só aproveitando. Pegava uma fruta, bebia uma água gelada. Só que daqui a pouco, meu querido, deram ouvido à cobra. Aí Deus falou: agora tu suor do teu rosto vai comer o teu pão. Olha para o teu irmão e fala assim: quer vencer com Deus? Agora tem que sacrificar, querido. Moleza, nunca mais. Porque Deus fez tudo. Deixa comigo, Adão. Fica aí. Fica na rede aí, só deitadinho. Adão só deitado, botando nome em bicho. Só que daqui a pouco, querido, aí Deus falou: agora do suor do teu rosto tu comerá o teu pão, porque a terra vai produzir cardos e abrolhos. Então, andar com Deus tem sacrifício junto, querido. Você está me ouvindo ou não? Pastor, mas eu não gosto de sacrifício. Então tá bom, querido. Sacrificar a tua carne, sacrificar algumas coisas, para poder caminhar firme com Deus. Não imite os comportamentos e costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, a mudança é promovida pela mudança do modo de pensar. Deixem que Deus, eu e você deixamos. Você está fácil para Deus ou está difícil? Deus está te mudando com facilidade? Porque Ele falou: para que experimente a boa, agradável vontade de Deus para vocês. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é para os filhos, amém ou não amém? É para os filhos, querido. Agora, para que possa experimentar, eu preciso renovar minha mente. Numa outra versão fala: transformai-vos. Essa palavra é metamorfo, que quer dizer mudança de forma. Essa palavra metamorfo quer dizer mudança de forma. Mudança de forma. Você era de uma forma, agora está em outra, amém ou amém? Graças a Deus a gente estamos em outra forma, querido. Nossa forma agora é Cristo. Porque está nas nossas mãos, sabe, querido? Porque tem coisas que é uma atitude nossa. Está nas nossas mãos. Então ele diz: transformai-vos pela renovação da mente. Essa palavra renovação da mente no original é completa mudança para melhor. É uma palavra aqui estranhona que acho que eu nem sei se eu vou saber pronunciar. Vou tentar. Xarabana. Anacainosis. É isso aí, é nozes.
que quer dizer uma completa mudança para melhor. Amém ou amém? Fala, completa mudança para melhor. Eu estou melhor, fala, eu estou melhor agora. Estou melhor agora com Cristo, que aconteceu uma completa mudança para melhor na minha vida. Eu estou melhor, pastor, realmente, estou mais magro, estou mais bonito. Uma completa mudança para melhor. Porque é isso que aconteceu na minha vida e na tua. A presença de Cristo. Porque mudar o modo de pensar me coloca na posição de experimentar o melhor de Deus. Então, querido, muda teu modo de pensar. Que eu vou profetizar para você. Ainda esse ano, o melhor de Deus vai estar na tua vida. Amém? Porque às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, vivendo as mesmas coisas, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Porque não muda de pensamento, muda de igreja, outros mudam de esposa, muda de marido, muda de namorada, mas não muda de pensamento. Se não mudar pensamento, não tem mudança de vida, querido. Você está me ouvindo ou não? Tem que mudar. Experimenta aí esses próximos 6 meses, 5 meses que tem aí para frente aí ainda, para tu mudar algumas coisas de mentalidade, querido. Você tem uma chave na mão. Você pode renovar a tua mente. Agora, pede ajuda do Espírito Santo para renovar a tua mente. Mudar a respeito de casamento, mudar a respeito de várias coisas que você sabe. Porque, terminando, renovação da mente traz fortalecimento da nossa fé. Renovação da mente traz fortalecimento da fé. Porque aí eu vou crer nas coisas de Deus da maneira que tem que ser crida. Porque eu sempre falo para as pessoas, vem para a igreja, irmão. Porque tu vai ouvir uma palavra, você vai sendo ministrado, e você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O maior valor que eu e você damos à nossa vida espiritual é vindo para a igreja. É vir na célula, é vir no discipulado, é participando das escolas, é participando das conferências, participando do encontro com Deus, do reencontro, do 120, que é algo que vai renovando a nossa mente, um conhecimento avançado. Porque Deus vai tirar você de um patamar em outro. Mas como Ele faz isso? Trocando o que você pensa. Porque tem muita gente pensando como esse mundo, onde Deus, Ele é... Peraí, deixa eu ver, Deus é o quê? Aí tem um montão de gente que diz que acredita em Deus, mas a pergunta dele é, se Deus existisse, que tem tanta criancinha sofrendo? Mó ignorante, olha o capeta falando da vida dele. Igual eu, estou lá na escola e a professora falando que Deus não existia. Que era invenção. A Bíblia foi, só acredita em Deus, não acredito na Bíblia. Falei, senhora me perdoe, professora. A senhora é uma pessoa que está numa posição de sabedoria. Eu respeito isso. Mas a senhora dizer que acredita em Deus e não acredita na Bíblia, isso é a maior ignorância da senhora. Falei assim, não falei na cara, assim, mas dei uma volta para lá e para cá e... Porque o único lugar que revela que Deus existe é na Bíblia. E às vezes as pessoas, elas se contradizem. Mas sabe por quê? Porque não estão renovando a sua mente. Lá na escola que a gente estudou lá, tem uma matéria fantástica lá chamada O Poder da Mente Renovada. O poder da mente renovada. Qual o poder, qual a capacidade? Porque quando Jesus orava aqui, ele tinha convicção que tinha um Deus no céu para respondê-lo. Porque a declaração dele, pai, ó, eu sei que tu sempre me ouve, mas ó, estou fazendo isso não por causa de ti, mas por causa deles aí, ó, para que eles creiam. Pronto, já era para Deus, querido. Mesmo se Deus não quisesse fazer, ele tinha que fazer, porque Jesus falou, eu sei que tu sempre me ouve. Que era por convicção. Então, uma mente renovada, ela tem uma fé fortalecida, porque as coisas de Deus se tornam claras para elas. E Deus está querendo que as coisas se tornem claras para você. Posso ouvir um amém? Efésios capítulo 4, verso 23 diz, e sede renovado no espírito da vossa mente. E sede renovado no espírito da vossa mente. Colossenses capítulo 3, verso 10 diz, e vos revestir do novo homem, que se renova no conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus não disse só que nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus pensa, por isso que nós pensamos também.
Só que a gente tem que pensar como Deus pensa e não como esse mundo pensa. Por isso que Deus trouxe um outro padrão para nós, que é Bíblia. O padrão da nossa vida é Bíblia. Qual é o padrão da nossa vida? Não é esse mundo. Nós não somos ensinados por esse mundo, nós somos ensinados pela Bíblia. Não é esse mundo que determina. A influência desse mundo tem que ser secundária na nossa vida. Não é esse mundo que determina o nosso casamento, não é esse mundo que determina a nossa vida financeira, não é esse mundo. Nós somos instruídos. João capítulo 8, verso 47 diz: todos serão ensinados por Deus. Deus está querendo te ensinar, meu irmão. Isaías capítulo 26, verso 3 diz: tu conservarás em profeta paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ah, querido, renovar a mente traz paz. Isaías 55, verso 7 diz que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, eu e você precisamos entender que a nossa jornada com Deus é de transformação. Não é de cabeça, não é de cérebro, mas é de mentalidade. É daquilo que nós colocamos na nossa mente, é daquilo que nós recebemos como verdade. Porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, e só fica com a mentira quem não conhece a verdade. Porque o inimigo quer te influenciar a tomar decisões erradas, que todas as tuas decisões começam na tua cabeça. Se não tiver a mente renovada, vai fazer o que o inimigo quer. Então deixa eu terminar com 2 motivos para renovar a mente. Primeiro, a influência do mundo, desse sistema, é mal. O contrário de bom é mal. É mal e faz mal, que não faz bem. Então a influência, ser influenciado por esse mundo é viver aprisionado no mal. E segundo, podemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar. A segunda coisa, a segunda verdade, a segunda razão, podemos trazer a nossa mente para a forma da mente de Deus. Porque se nós tomarmos decisão pela influência de Deus, os resultados da nossa vida serão outros. Porque a avaliação que você tem que fazer, por isso é uma chave do reino que está na nossa mão, tomar decisões pela influência de Deus. Porque quantas decisões você tem tomado por influência sua mesmo, ou pela influência do diabo, e tem prejudicado sua vida, meu irmão. Você tem perdido grana, você tem perdido, porque você poderia, eu poderia tomar uma outra decisão. Mas peraí, você está gastando tempo para ser influenciado por Deus, para renovar a tua mente com pensamentos de Deus, ou você vai fazendo as coisas de qualquer maneira? Porque aquele que é apressado, querido, Provérbios 19, 2, aquele que se apressa, peca. Deus é mineiro, devagar, vai tomando qualquer decisão não, meu. Você está me ouvindo ou não? Toma uma decisão centrada, porque gente com a mente renovada procura a vontade que Deus tem para ele e ama fazer isso. Gente com a mente renovada ama buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Levanta tua mão para o céu, fica de pé. Fala: eu amo buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fala: eu tenho direito a usufruir da boa, perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita vontade de Deus, eu tenho direito de usufruir. Nós temos direito. Feche teus olhos, querido. Agradeça a Deus que você pode renovar a tua mente.
pode começar a pensar. Bota a mão na tua cabeça. Olha, eu tenho autoridade sobre a minha mente. Tudo aquilo que eu penso que tem prejudicado o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas, a partir de hoje, eu declaro, eu profetizo renovação da minha mente. Eu sou instruído, influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade de influenciar minha vida, minha mente, minha casa. Ah, Lachuri Cantarabachiri. Oh, toma teu lugar, Espírito Santo. Toma teu lugar, Espírito. Toma teu lugar, Espírito Santo. Oxa, canta lá, Bachiri Cantarabachiri. Toma teu lugar. Toma teu lugar. Oh, chequete cantará, baixará, bandará. Toma teu lugar, Espírito. Aleluia. O bom da nossa jornada cristã é que a cada dia nós podemos nos parecer mais com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Acabou, pessoal. Boa noite. Acabou. Que pena. Aí depois a gente continua mais um pouquinho. Amém? Só lembrando que terça-feira, terça, quarta e quinta tem uma campanha Tempo de Milagres que nós faremos aqui na igreja. Eu quero que você convide todas as pessoas que estiverem enfermas. O Apóstolo Delfino vai estar aqui pronto para trazer cura, libertação, restauração. Convida mesmo. Espalha no teu Face, espalha no teu Zap. Pessoas para ser curadas, pessoas para serem libertas. Quem tiver com problema de casamento, desempregado, convida para cá. Amém? Dia 1º, terça-feira, às 19h30, quarta-feira e quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Beleza? Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos que creem. Digam, sexta-feira é o nosso monte de oração. Amém? Sexta-feira é o monte. Precisa dar o nome lá na secretaria, você que vai para o monte sexta-feira. E você que tem carro, vem para cá para a igreja nos ajudar a levar o pessoal para o monte. Valeu, gente. Abraço, beijo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é sobre todos que creem. Digam, valeu.